Acesse geekway.com.br, assine o box e receba todo mês os melhores produtos e acessórios do mundo geek. Daí, eu sou Marcelo Ômega e sejam bem-vindos a mais uma Arena Séries de Game of Thrones. Estamos aqui novamente, né, para falar da série, trazendo mais uma teoria e dessa vez vamos falar de Samuel Tarly. Pois é, né, gente? A gente comentou num vídeo passado sobre a possibilidade dele ser o Azor Ahai. Absurdo, né? Mas falamos até brincando, né? Falamos brincando, mas a gente foi estudando um pouco e viu que isso não é absurdo, não. Então fica aí que depois da vinheta a gente vai falar um pouco sobre Sam, o Azor Ahai. A gente falou nesse vídeo aqui, né, sobre a possibilidade do Sam ser o Azor Ahai, e teve um inscrito nosso, o Davi Cavalcante, que ele fez uma pesquisa, né, que poupou um tempão da gente de pesquisar ainda mais sobre os fatos que dão a possibilidade dele ser o Azor Ahai, ou pelo menos ser o cara assim que vai fazer toda a diferença no final de Game of Thrones. Depois dele fazer essa pesquisa, ele entrou em contato com a gente e falou: ó, vocês falaram sobre isso no vídeo, então eu fiz a pesquisa aqui e postei no meu blog, dá uma lida lá. O link do blog com a pesquisa completa vai estar aqui na descrição, o link do Facebook dele também, se você quiser trocar uma ideia com ele sobre isso aí. E agora a gente vai apresentar essa teoria para vocês. E esse assunto fez a gente perceber, né, como é importante você acompanhar os livros. Apesar do pessoal estar acompanhando a série ser muito bacana, quando você lê o livro ou quando você conversa com alguém que está acompanhando os livros, é um outro universo, cara. É outra história dentro daquela mesma. Você vê que vai mais a fundo, né? Todos os detalhes, assim, né? Pois é, você vai muito a fundo, tem muito mais detalhe, e inclusive a própria série, ela vai possivelmente ela vai se diferenciar dos livros, né? Então quem estiver acompanhando os livros, mesmo eles estando atrasados, possivelmente vai ter outro final, ou pelo menos uma outra perspectiva de final. Então a gente está recomendando muito comprar aqui, né? Game of Thrones. Ele é grosso, gente. Mas mesmo que... São vários, né? São vários, né? Mas mesmo você que não é acostumado a ler, mas está empolgado pela série, você vai conseguir acompanhar, porque você está empolgado pela série. Você vai entender muito melhor a série. Muito melhor, então estamos recomendando a compra do livro, ok? Então tá, vamos ao que interessa, né? Primeiro, Sam é aquele cara subestimado. Ninguém dá bola pra ele, ninguém dá crédito nenhum pra ele, né? Ele é o nerd do Game of Thrones. Exatamente. Ele é um gordinho que ele apareceu indo pra Patrulha da Noite, que a Patrulha da Noite é onde que eles mandam os exilados, pessoal que não fez um crime tão grave pra ponto de morrer, né, mas não pode mais ficar na sociedade. E qual o crime que ele fez? Ser nerd. Ser nerd. Ele, na verdade, nasceu e ele, gostava de estudar em vez de guerrear. O pai dele, sendo um incrível espadachim, queria que o Sam fosse um grande guerreiro também, um grande general e tal. Pra depois que ele morresse, ele deixasse herdar tudo e tal. Mas não aconteceu. E ele é um cara que gosta de estudar, gordinho, tal, não tá interessado em batalha, né? E ele tinha um irmão mais novo, tem um irmão mais novo que era isso. Esse sim queria. Né? Então o pai dele deu um jeito de mandar o Sam pra patrulha. E isso, por causa que daí, realmente... Porque assim, se o Sam não fosse pra Patrulha da Noite, tudo que era do pai dele teria que ir pra ele, né? E já que quando você vai pra patrulha, você faz um voto que você renuncia a tudo. Então ficaria pra esse irmão. Então, o Sam vai pra Patrulha da Noite meio que pra proteger o próprio irmão dele mais novo, né? E acaba lá se encontrando com o Jon Snow. Jon Snow encontrando aquele gordinho lá, né? Que tava sendo zoado até no treinamento. Cara, ali, né? Isso não muda, não importa a era que você teve. Né? Jon Snow, como o cara foda que é, como o herói de verdade, vai lá e ajuda ele, treina. E o Sam passa desse momento a acompanhar a série inteira, tendo um papel de destaque, apesar de nunca fazer nada importante, grandioso, né? Porque ele já fez algumas coisas como matar um vagante branco, coisa que só Jon Snow depois faria, e ao final da 6ª temporada foi escolhido para se tornar um Maestri, que são pessoas que detêm muito conhecimento, né? E possivelmente verá até um mago que ele sempre sonhou em ser. Mas pra gente entender como o Sam pode ser o Azor Ahai, a gente vai explicar rapidão aqui o que é o Azor Ahai. A história diz, né, que há 8.000 anos atrás, um cara basicamente salvou Westeros da ameaça dos outros, né? Isso, ele liderou o povo lá, né? E foi dito que ele voltaria através de algumas profecias e ele salvaria o Westeros do inverno, né? Dos vagantes brancos e tudo mais. E além das profecias, existem 4
pré-requisitos, digamos assim, para a pessoa ser o Azor Ahai, que é nascer ou renascer, né, sob uma estrela sangrenta e ter ali também a ligação com a fumaça e o sal, né, nesse renascimento dele. Ele ter a Luminífera, que é uma espada que pega fogo que pode matar os vagantes brancos. E que muitos acreditam que para ter essa espada precisa de um sacrifício de sangue, né, para valer. Ter sangue Targaryen. E ter alguma ligação com dragões, né? Como acordar os dragões, alguma coisa nesse sentido. E com base nisso, tem, né, as teorias mais divulgadas aí na internet, dá a entender que seria Daenerys ou Jon Snow. Né? Daenerys em primeiro lugar, que tem mais elementos que dizem essa profecia, e Jon Snow seria o segundo ali. Mas hoje a gente vai provar que Sam é o Azor Ahai. Começando pela Cidadela. Pois é, primeiro pré-requisito é nascer ou renascer entre fumaça e sal, né? A Cidadela, ela basicamente é uma torre que sai fumaça o tempo todo, rodeada pelo oceano. Que é para onde ele foi na 6ª temporada para estudar, né, e virar o Maestri. Virar o mago, ou que seja, ele sonha em ser. Ele ia deixar de ser o Sam normal e se tornar alguém novo. Sim, ou seja, porque renascer. Quando você vira um mestre, você abandona até o seu próprio nome. Sim. Então você realmente renasce, tem um batismo nisso daí. Então, essa pré-requisito seria o pré-requisito mais tipo assim... literal, né? Literal, ele tá ali na mesmo. Fumaça e no sal do mar, né? Tipo, ele renasce nesse meio. O segundo pré-requisito, Estrela Vermelha, né? Pois é. Que isso foi muito legal, que eu só me toquei depois. Quando o Sam entra na biblioteca da Cidadela... Que ele faz isso no capítulo 10 do último... Da última temporada. Que tá acontecendo um monte de coisa, ação, coisa fora, pessoa morrendo, e a gente não presta atenção nessa parte calma, assim, né? Quando tá rolando a treta, lá mostra o Sam tudo quieto. Lá ele encontra um globo em cima no teto, a gente vê lá, né, com uma estrela vermelha. Que é o giroscópio presente na abertura de Game of Thrones. Abertura de Game of Thrones, cara. Isso que significa alguma coisa. Passando no céu ali, né? Há 6 anos. 6 anos que a gente vê essa apresentação, né? E aparece ali, naquele momento que o Sam chega na Cidadela. Cara, que pra mim mostra claramente, ali tem uma coisa muito importante. Não seria só um easter egg, sabe? Né? Numa parada que parece ser... Com o Sam, um personagem que... Sam, tipo, ia ser muito whatever. Ele tem que ter alguma relação que, né, eles acreditam que pode ser ter essa ligação com a Estrela Vermelha. Então, né? a ideia é que essa seja a Estrela Vermelha, que tá ali, pausando, mostrando, esperando o nascimento do Azor Ahai. Terceiro requisito, a Espada Luminífera, que o Azor Ahai original criou essa espada com o objetivo de derrotar os Vagantes Brancos, né? Porque, segundo eles ali, ele tinha que ter uma espada de um herói. Sim, ele tinha que ter uma espada de um herói para poder liderar o povo contra os Vagantes Brancos, que estão ali para destruir tudo que existe. Então ele foi lá, se dedicou 30 dias, 30 noites para fazer a espada. Aí ele foi lá temperar, botar na água. E ela pegava fogo, sabe? Isso. Então ela tinha um próprio calor. Exatamente. Aí ele foi fazer, quando colocou na água, despedaçou. Aí ele falou, não vou desistir, preciso fazer. Ele fez a segunda vez, né? 50 dias, 50 noites. Aí ele pensou, não, eu vou sacrificar algo realmente para valer a pena. Então ele foi lá e fincou a espada no coração de um leão para poder temperar também ele. E ela se partiu mais uma vez. Então ele vendo que ele precisava de algo mais forte, algo mais poderoso, um sentimento mais forte, ele chamou... Ele fez a terceira espada, 100 dias, 100 noites. Aí ele chamou a esposa dele, Anissa, falou, né, fique nua, abra o peito aí pra mim. E ele foi lá e atravessou a espada no coração dela, fez o sacrifício de um amor dele, amor de verdade. Aí a espada saiu em chamas. Aí ele teve essa espada para poder vencer os Vagantes Brancos. O Sam... Talvez ele tenha o único relacionamento amoroso de verdade. Puro, né? Tão puro que ele, cara, ele basicamente adotou, né, a menina lá. Assumiu o filho, né? Isso é cara de responsa mesmo, né? Que ele tem a Gilly, que na série a Gilly, nos livros é a Goiva, né? E o Sam, apesar da gente não ver durante a série ele exercendo o papel de ferreiro, ele dá a entender na série que ele tá sempre ajudando ali. Isso lá na Patrulha da Noite, né? Que ele teve que ficar um tempo trabalhando ali pra... Então nada impede dele ter aprendido a fazer a espada, né? Ele tem a espada de aço valeriano lá. Ele
ele tem uma espada de aço valeriano, que é uma coisa muito rara, que ele leva a espada de aço valeriano junto com ele, né? Então, daí tem essa possibilidade dele fazer uma nova espada, ou ele pegar essa espada e de repente sacrificar o amor verdadeiro dele, a Goiva, ou de repente, sei lá, até o filho dele, né? Alguma coisa assim, pra poder transformar na espada, né? Luminífera, né? Putz, isso seria uma coisa foda, sabe? Porque seria um sacrifício de um amor verdadeiro, um amor puro, que, cara, você não encontra na série agora. Não tem. Todos os amores foram morrendo. Os que não eram por interesse morreram, e hoje você olha ali tudo por interesse. Quando o Sam chega na Cidadela, no quarto livro, ele encontra um personagem que já está confirmado na 7ª temporada, que é o Marvin. Que ele é um arquimago, um mestre arquimago, que o pessoal não gosta muito dele porque ele acredita que existe uma conspiração dos mestres para acabar com a magia. E ele fala que vai ensinar o Sam a utilizar a magia, dá a entender isso, sabe, no diálogo dele. Ensinando ele a utilizar um pouco da magia, vai dar a possibilidade dele de criar essa luminífera, né? E ter o conhecimento de como derrotar os vagantes brancos. O Sam vai treinar se tornando um acólito, né? Que vai se tornar um mestre, né? Com o tempo, né? E sendo treinado, né, nas artes da magia, ele vai poder ajudar o Jon Snow, a Daenerys, quem tiver para enfrentar os vagantes brancos. Porque a gente sabe que só o fogo não mata todos. Mata os zumbis. Os zumbis, ali, mas não os vagantes brancos mesmo. Eles precisam ser derrotados com magia. De alguma maneira. Porque imagine uma guerra onde eles vêm lutando contra o seu exército, matando o seu exército, por mais que você mata metade deles ali, depois ele levanta o teu exército contra você. Então, aí a gente viu isso na 6ª temporada. Você viu eles atacando, de repente o cara morria, levantava. Não importa quantos dragões você tem, não importa quantas pessoas no exército você tem, quanto fogo você tenha, você vai perder. Você precisa de um elemento mágico. E o único elemento mágico real mesmo pode ser o Sam. Porque Jon Snow não tem. Daenerys, que é a Daenerys, ela tem os dragões, ok. O Bran, ele tem a magia dele, mas não é uma magia de conhecimento, exatamente. Sim. É uma coisa mais... É tipo um talento. Um talento uma coisa que ele natural dele ali, né? Não é uma coisa que ele aprende durante a série. E tem um treinamento, tem uma cerimônia de passagem que o cara se torna um mestre, que é muito bacana. Você pega sabe aqueles vidros de dragão? E lá é feita uma vela, tem uma vela desse vidro de dragão, onde o acólito, ele fica num lugar totalmente escuro, e ele fica nesse quarto uma noite inteira com essa vela apagada. E não se pode usar nada que tenha chama lá dentro. Escuridão total. Escuridão total. A única coisa que ele pode tentar fazer é de alguma maneira acender essa vela. Só que essa vela só pode ser acesa por magia. E o teste termina quando a pessoa que está lá dentro percebe que magia não existe. Os mestres, eles querem eliminar a magia do mundo. Dizem que foram eles que eliminaram os dragões. E quando, sabe, isso é dito no livro. Existe uma conversa, né, do Marvin com o Sam, sabe, falando que ele não gosta disso, que ele acredita que não. Sabe a teoria da conspiração? Estão querendo acabar com tudo e tal. É tipo isso. E o Marvin fala assim, Sam, faz as tuas coisas aí, porque você vai conseguir. A gente vai conseguir ensinar a magia pra você. Ele é contra tudo isso, sabe? Esse bloqueio, essa luta contra a magia. Então, pode ser que o Sam consiga pegar essa vela e tacar fogo, cara, e ser o primeiro mago em milênios ali. Exatamente. E então, com esses fatos apresentados aí pelo Davi Cavalcante, né, que fez essa pesquisa, e tá lá tudo detalhado, página por página, assim, a passagem, né, onde acontecem essas coisas que a gente falou, que a gente acredita que Sam pode ser sim o Azor Ahai, ou, no mínimo, ter uma participação fortíssima para o surgimento do Azor Ahai. E uma coisa bem importante que o Marvin fala pro Sam é que as profecias, elas nunca acontecem do jeito mais óbvio possível. E eu acho que isso, ele que fala no livro, é pra gente. Sabe, por exemplo, a Daenerys, tá meio que claro que é ela que é o Azor Ahai. Só que, cara, se ela for Azor Ahai, vai ser a coisa mais boring. Tá muito na cara que não é o tipo do Martin escrever. Pois é, desde o começo ela já era e estava definido e a história vai acabar assim, uma luta e fechou. E também não é nada forçado como o próprio Stannis Baratheon queria. Sim. Ele queria forçar a situação. Eu vou inventar coisas pra acontecer, esses sinais assim. Então, quando ele faz isso pro Sam, a gente compreende que algumas coisas, como por exemplo, reviver os dragões de pedra, não necessariamente ele precisa fazer. Sabe? Não precisa ter o sangue Targaryen. Que olhando a história no contexto geral, quem fala isso são os próprios Targaryen, né? Que caíram devido à própria arrogância deles.
Então é muito questionável se realmente você precisa do sangue lá do Rei Louco, né? Pra você ser o Azor Ahai. E talvez você não precise necessariamente dos dragões de pedra como a Daenerys fez. Ou talvez você precise só dos dragões já feitos que a Daenerys já fez nascer. Você não precisa você fazer. Pode ter alguma ligação, de repente está lutando ao lado deles, né? Vai saber. Resumindo, não acredite nas profecias totalmente. E não acredite também totalmente nesse vídeo, né? Vai saber. Pessoal, então, essa é a nossa visão. É a visão do Davi Cavalcante também, que é assim como a gente, tipo, tá botando fé no Sam. Eu tô botando muito fé no Sam. A gente começou como uma brincadeira, mas... depois a gente foi vendo. Eu acredito de verdade, porque tanto na trama ele tem condições de fazer isso, como no quesito narrativo, faz sentido ele ser uma coisa extremamente importante. E teve uma coisa, o George Martin também perguntaram pra ele qual personagem ele gostaria de ser, se identificava mais. E ele respondeu uma coisa: eu gostaria de ser o Tyrion, mas eu acho que eu sou o Sam. Porra, cara! O próprio autor disse que... Tipo, que é o personagem que ele mais se vê, aquele cara nerd que não gosta de sair, gosta de ficar em casa sem fazer nada, gosta de estudar, e as pessoas ficam criticando ele. Ponto para o Sam, isso aí. Ponto para o Sam. E se você tem uma teoria também que você quer compartilhar com a gente, deixa nos comentários, manda e-mail pra gente. Aí tá na descrição o nosso e-mail de contato. Manda pra gente lá nas nossas redes sociais também. Facebook, né? Tá lá, cara. Eu tô lá toda hora. Só mandar mensagem que a gente tá respondendo. Manda aí que a gente faz um vídeo aí pra vocês. Faz um vídeo como também. esse, por exemplo, né? Que foi bem bacana. Então beleza, se inscreva no canal aí, deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Como eu falei, os links das nossas redes sociais estão aí na descrição desse vídeo. Acompanhe a gente por lá. A gente volta a qualquer momento aí com mais um Arena Séries. Valeu!